ao vivo. O Instagram está distribuindo o vídeo para chegar em algumas pessoas. Não chega em todas as pessoas porque os mecanismos do Instagram, então, para que você tenha acesso ao conteúdo, quanto mais você compartilha ou comenta ou aperta os corações, mais fácil esse conteúdo chega até você. Eu sou Francisco Júnior, psicólogo, e hoje nós vamos falar sobre as atitudes que geram sofrimento e desarmonia. É uma aula do meu curso Construindo uma Vida Harmoniosa, o qual eu estou abrindo as inscrições hoje para quem quiser conhecer mais e fazer essa imersão nesse autoconhecimento, nessa filosofia de vida que traz bastante crescimento pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, é uma alegria recebê-los aqui. Eu estou feliz com a presença de cada um de vocês, gratidão por sua vida, por sua presença. E esse conteúdo de hoje vai ser riquíssimo, riquíssimo. Se possível, compartilha com pessoas, com seus amigos, familiares. Convida as pessoas para participarem da live, que vai ser muito agregador para a vida de cada uma das pessoas que participarem. Eu tenho certeza disso. Nós vamos trabalhar com a filosofia de vida, nós vamos aprofundar a sua percepção de mundo. Hoje, uma das forças de caráter que eu irei trabalhar se chama perspectiva. É a capacidade de você olhar para além, conseguir perceber as suas ações, o quanto elas atingem os mais variados tipos de pessoas e você mesmo. Isso tudo trabalhando de uma forma subjetiva pelo meio da filosofia de vida. Vai ser muito rico. Então, sejam bem-vindos. Isso, muito bom. Quanto mais vocês apertam o coraçãozinho ou comentam alguma coisa, mais o Instagram ele distribui esse link. Inclusive, quando eu fizer alguma live, é mais fácil de você ser avisado que o Francisco está fazendo alguma live. Caso contrário, muitas das vezes o Instagram não entrega às pessoas o conteúdo da live, por causa do mecanismo de funcionamento do Instagram. Tem algumas pessoas que me acompanham que não recebem a live, é preciso ser avisado pelo WhatsApp, por exemplo. Bom, vamos iniciar o conteúdo de hoje, que ele é um conteúdo vasto, tem bastante conhecimento, bastante informação, e para isso eu preciso ser mais objetivo. As questões que eu vou trabalhar hoje, elas são bem profundas, e quanto mais o seu nível hierárquico, quanto mais poder você tem, mais esses aspectos que são trabalhados hoje, mais eles podem gerar sofrimento ou felicidade na sua vida. Então nós vamos trabalhar sabedoria, filosofia de vida. Ok? Vamos lá. Atitudes que geram desarmonia e sofrimento. É a live de hoje. Primeira coisa que você precisa saber é o seu estilo de enfrentamento. Qual é o seu estilo de enfrentamento? Dependendo da forma como você funciona, todos nós temos esquemas mentais, temos a forma como nós nos comportamos, uma filosofia de vida. A sua filosofia de vida vai fazer com que você encare os desafios, os problemas da vida, as situações da vida de algumas formas. E aí eu mapeei 4 formas de você enfrentar as dificuldades da vida. Uma forma que gera sofrimento é quando você tem um padrão de enfrentamento evitativo. Diante de algum problema, de alguma circunstância, de se auto-observar, você tende a evitar lidar com essa questão, lidar com esse problema. E essa forma evitativa, não querer enxergar o problema, não querer enxergar o que precisa ser trabalhado em você, isso gera uma atitude que gera sofrimento e desarmonia na sua vida. Porque se você não está enxergando o problema ou se você está evitando resolver o que precisa ser solucionado, não significa que aquele problema vai ser resolvido, que ele vai ser solucionado. Então, muitas pessoas agem
com as questões da vida dela de forma evitativa. Se elas estão com depressão, elas evitam fazer um tratamento. Se elas são ociosas, elas evitam enxergar que são ociosas e trabalhar para mudar a sua ansiedade. Se elas estão com um problema no casamento, elas evitam enxergar que está com um problema no casamento para não ter que enfrentar o marido, dialogar com o marido ou com a esposa para melhorar a relação conjugal. Se está com um problema no trabalho ou se não está feliz no trabalho, ela tem um comportamento evitativo de, em vez de olhar para dentro de si e reconhecer que precisa melhorar, que precisa sair daquele trabalho e buscar algo melhor, ela evita enxergar a realidade e ao se comportar de uma forma que você evita enxergar a realidade, você cria ainda mais problemas para a sua vida. Isso é um padrão comportamental evitativo. Essa atitude comportamental de enfrentamento gera sofrimento e desarmonia. A segunda atitude que gera sofrimento e desarmonia, atitude de enfrentamento, é aquela pessoa que é conformista. Ah, eu estou com depressão mesmo e está tudo certo, não tenho que procurar resolver porque é assim mesmo. Ah, eu sou ansiosa e está tudo certo, não tenho que buscar resolver porque não tem jeito para isso. Ah, o trabalho é ruim mesmo, não tem como melhorar, é assim que é a vida. E a pessoa se conforma com a vida que está levando, com o sofrimento que está vivendo internamente, com os problemas conjugais, problemas de relacionamento, problemas no trabalho, falta de dinheiro, e ela não busca se melhorar, se desenvolver, aprender algo que faça com que ela supere esse desafio. Isso é uma atitude, é uma filosofia de vida de pessoas que trabalham de forma a se conformarem com aquilo que elas estão vivendo. Quando você se conforma, você não muda, você não cresce, pelo contrário, você cria ainda mais problemas na sua vida. Então essa forma de enfrentar a vida, sendo uma pessoa conformista, só vai criar mais problemas e desarmonia para a sua história, para o seu modo de viver. Uma terceira forma de você enfrentar os problemas é aquela pessoa em contra-ataque, é aquela pessoa explosiva, é aquela pessoa que ela reage em vez de dialogar com as pessoas, dialogar com as questões, e aí ela acaba brigando, xingando, discutindo, humilhando, quebrando as coisas. É um comportamento infantil de uma pessoa que briga, que disputa, que agride, e ela super compensa. Por exemplo, ela não está feliz no trabalho, mas ela fala para todo mundo que o trabalho é maravilhoso, que ela é um excelente profissional, que a vida dela é maravilhosa, que o casamento é incrível, meu marido é espetacular, minha esposa é a melhor de todas. É aquela pessoa que tenta mostrar aquilo que ela não é. Diz que a vida é maravilhosa, que tudo é grandioso, que tudo para ela é muito bom. É uma pessoa super exagerada. Então, por exemplo, se ela não foi amada na infância, ela procura amar as pessoas de uma forma exagerada, dar tudo, suprir tudo. Caso contrário, ela acha que as pessoas não vão gostar dela. Então, esse padrão de enfrentamento da pessoa que é contra-ataque àquilo que ela está vivenciando, ou super compensa aquilo que ela está vivenciando, isso gera muitas dificuldades na vida, gera muitos problemas. E aí tem a quarta forma de você enfrentar as situações. Isso tudo aqui que eu estou falando é só o início para que eu possa entrar verdadeiramente na aula de hoje. Então estou informando a você quais são as formas que você pode utilizar para enfrentar a vida. Ou você enxerga quem você é, como você se comporta no mundo, ou você evita de enxergar o problema que você cria, os sofrimentos que você causa, ou você se conforma com a vida que tem e acha que não pode mudar, ou você é aquela pessoa que super compensa, que reage, que contra-ataca e cria ainda mais confusões por causa dessa forma de enfrentamento. E aí existe um estilo de enfrentamento dos problemas, das dificuldades da vida, que é um comportamento saudável. É a aceitação responsiva. A pessoa que aceita as circunstâncias da vida, ela não se acomoda. Aceitação responsiva. Vai anotando, pega um caderno e escreve isso para você ter isso no seu mindset, na sua forma de agir e para que isso verdadeiramente auxilie a sua vida. Inclusive você pode notar aqui e escrever no chat para as pessoas que estão entrando poderem entender o que já foi falado, para eu não ter que voltar nesse assunto, porque a aula é vasta. Então, um comportamento saudável é aquele comportamento, só recapitulando, comportamentos que geram sofrimento e desarmonia. Se conformar, ser uma pessoa que evita encarar a realidade e aquela pessoa que contra-ataca, que reage, que supercompensa as circunstâncias achando que isso vai resolver.
E o estilo saudável de enfrentamento é a aceitação responsiva. O que é aceitação responsiva? É aquele adulto maduro, aquele adulto saudável que olha para a vida, que olha para as circunstâncias. Se ela está com depressão e ela acha que não consegue resolver aquele problema sozinha, ela vai olhar para ela e vai dizer, opa, eu aceito a realidade como ela é. Nesse momento eu estou depressiva, mas eu sei que sozinha eu não vou sair dessa situação, então eu vou buscar ajuda. Seja fazendo terapia, seja fazendo um curso, seja buscando um líder espiritual ou pedindo ajuda à minha família, eu vou fazer alguma coisa, vou me mobilizar para mudar essa realidade. Ela aceita que é depressiva, ela não mente, ela não inventa que não está, mas ela busca resolver essa situação, ela busca ser feliz, ela foca na solução, ela foca na resolução do problema. Ela não fica presa à dor, à doença, ao sofrimento, ao trabalho infeliz, à família que está conturbada, ao casamento que está destruído. A pessoa que tem a aceitação responsiva, ela olha, se meu casamento está uma porcaria, o que eu posso fazer para melhorar isso? Qual é a minha responsabilidade? Aonde que o que foi que eu fiz? Qual é a minha responsabilidade em manter esse casamento ruim? Quais são as minhas atitudes que gerou um casamento ruim? Quais são as minhas atitudes que faz com que eu não progrida no meu trabalho? Quais são as minhas atitudes que faz com que eu viva discutindo com as pessoas? Quais são as minhas atitudes, a minha filosofia de vida, a minha forma de encarar o mundo que faz com que eu seja infeliz ou com que eu viva em desavenças, em desarmonias e com problemas financeiros? Ela enxerga a realidade, ela olha a realidade como ela é, ela aceita a realidade e faz de tudo para mudar aquilo. Dentro dos limites, dentro daquilo que ela pode fazer, e se ela não sabe fazer, se ela não tem como fazer, ela busca ajuda. Faz cursos, faz terapia, conversa com pessoas, ela procura resolver aquilo que está sendo difícil, que está atrapalhando a vida dela. Por quê? Porque ela aceita a realidade como ela é, mas ela não se conforma com a realidade. Se tem como mudar, ela vai buscar mudar. E aí eu vou contar uma história muito rica que eu conheci ontem, de uma mulher chamada Lucinda, se eu não me engano, esse é o nome dela. Essa mulher, ela perdeu o filho dela de 3 anos de idade. Primeiro ela começou perdendo uma irmã, quando tinha 15 anos, tomando banho de rio. A irmã dela morreu, ela conseguiu sobreviver. Então foi um grande choque na vida. E mesmo assim ela falou que queria ser feliz. Aí quando ela casou, teve seu casamento, perdeu um filho de 3 anos, queimado em uma churrasqueira. Você imagina a dor dessa mulher, o sofrimento dessa mulher. Perder seu próprio filho queimado numa churrasqueira. A sensação de culpa, de raiva, de achar, caramba, onde eu estava, o que eu fiz, por que aconteceu isso comigo? Então a vontade de perder, de tirar a própria vida, enfim, ela passou por dores muito grandes. E aí nesse período ela estava grávida, de 5 meses. A criança nasceu, e quando a criança nasceu durou mais 5 meses e faleceu. E ela tinha uma criança de 1 ano e meio. Então você imagina o sofrimento, a dor dessa mulher. Foi terrível, só que a atitude dela foi uma atitude de aceitação responsiva. Ela reconheceu que estava dilacerada por dentro, que estava em muito sofrimento, que estava toda doída, que estava toda machucada, que não tinha felicidade, que não tinha experimentado felicidade na vida, e ela tinha uma linguagem de cura onde ela dizia assim, eu vou buscar a felicidade. Deus, eu não quero sair desse mundo enquanto eu não encontrar felicidade. Deus, me ajuda a encontrar felicidade. O que eu posso fazer? Onde eu posso buscar? Quais são as pessoas que eu posso encontrar felicidade? Porque dizem que existe felicidade no mundo. E se existem pessoas felizes, eu também posso ser feliz e eu vou ser feliz. Eu vou fazer de tudo para ser feliz. E foi o que essa mulher fez. E aí não parou por aí. Ela perdeu o marido, ela tinha construído uma vida profissional com esse marido. Ao perder o marido, ela teve que perder todos os seus bens materiais, mas mesmo assim ela buscava felicidade. E ela conseguiu, de fato, encontrar felicidade, reconstruiu sua família, teve mais 2 filhos, conseguiu um casamento que fez ela se sentir bem. Mas por quê? Porque ela não evitou olhar para aquela dor, para aquela culpa, para aquela raiva, para aquela sensação de perda. Ela buscou se curar daquilo, ela buscou ajuda. Ela não teve uma atitude conformista de achar que a vida é uma porcaria mesmo, que não tem jeito, não tem solução para a vida é sofrimento. Pelo contrário, ela não se conformou com isso. Ela buscou se curar, buscou encontrar felicidade, porque existe felicidade, é possível você ser feliz, então ela foi buscar isso.
Terceiro, ela não ficou contra-atacando, supercompensando, dizendo que estava tudo bem, que estava tudo certo, não. Ela reconheceu que estava triste, que estava mal e que precisava de ajuda, e ela fez de tudo que estava ao alcance dela para se curar da dor, da culpa, da raiva, do sentimento de perder alguém que ama. Enfim, ela conseguiu se reerguer e se tornar uma mulher feliz e que hoje é um exemplo. Ela fala a sua história de vida para inspirar outras pessoas a terem esperança, a terem perspectiva de vida, a poderem não viver sofrendo em desarmonia, mas para construírem uma vida feliz, uma vida harmoniosa. Tá fazendo sentido esse entendimento para vocês? Comenta aí, tá sim, tô entendendo, tá bem rico. Isso ajuda no trabalho. Então, a outra forma é você reconhecer seus modos de aprender, seus modos de agir. Como é que você age no mundo? Dessa maneira que eu falei, sendo evitativo, sendo conformista, contra-atacando ou tentando compensar algo, ou você age como um adulto maduro, responsável e que busca a solução e que busca ser feliz, ser uma pessoa ainda melhor. Então agora eu vou falar sobre algumas das atitudes que você tem, que eu tenho, que todos nós em algum momento da nossa vida nós tivemos, que geram desarmonia e infelicidade na nossa vida. Lembra que o meu curso eu ensino filosofia de vida. É para quando você amadurece a sua forma de entender o mundo, quando você amadurece a sua filosofia de vida, quando você cria perspectiva, você consegue ser uma pessoa melhor, você consegue reconhecer onde você está errando para que você melhore, para que você cresça. E agora eu vou te explicar as atitudes que você toma que pode gerar sofrimento na sua vida e na vida de outras pessoas. E aí tem um detalhe, quanto mais rico, quanto mais poderoso, quanto mais a posição de destaque na sociedade você tiver, se você cometer essas atitudes que geram sofrimento e desarmonia, as quais eu vou explicar agora, mais sofrimento, mais desarmonia você cria. Independente do seu nível hierárquico, se você comete essas ações, você vai criar sofrimento para a sua vida que você vai colher mais cedo ou mais tarde, seja no momento em que você comete esses atos ou em um momento futuro, mas não tem como escapar dessas dores por meio desses atos. Então, qual é a importância de entender isso? É entender que quando você estiver diante de cometer algo dessa forma, você sabe que isso vai gerar sofrimento. Então você já tem como evitar agir de uma forma que crie dor, que crie desarmonia. Lembra? Eu falei, na vida todos nós sofremos. Mas se todos nós sofremos, a gente não precisa criar ainda mais sofrimentos. Vamos ser inteligentes, sábios e criar felicidade, criar harmonia, criar bem-estar. Porque se eu já vou passar por sofrimento na vida, então o que eu posso fazer para tornar a vida melhor? É evitar cometer as ações que geram sofrimento. Na live de hoje eu vou falar sobre as ações que criam sofrimento. Se você entendê-las, você vai ter muito mais felicidade e harmonia. No curso eu ensino quais são as atitudes, as técnicas, as estratégias, e aí eu amplio ainda mais o conhecimento, ensinando como você criar harmonia e felicidade. Hoje eu ensino o que você faz que gera sofrimento e desarmonia, ok? Vamos lá. Formas de atitudes que geram sofrimento. Existem ações do corpo, que você faz no seu corpo, que geram desarmonia. Existem ações da sua fala que geram desarmonia. Existem ações da sua forma de pensar que geram desarmonia e sofrimento. Eu vou começar explicando as ações da mente, porque a forma como você pensa vai fazer com que você tenha ações físicas, ações de fala, e aí você cria desarmonia. Mas toda dor, todo sofrimento, toda desarmonia, toda maldade do mundo começa pela forma de pensar. Primeira coisa que as pessoas fazem que criam desarmonia é adotar visões errôneas da vida. O que são visões errôneas? Como eu expliquei ainda há pouco, todo sofrimento começa no seu modo de enxergar a vida, no seu modo de pensar. Vamos dar alguns exemplos de visões errôneas que gerou muito sofrimento, muita dor e que continua gerando para as pessoas que pensam dessa forma. Vou trazer da história. Primeira visão errônea. Todo mundo mente, rouba, portanto eu também vou roubar ou enganar. Muitas pessoas justificam o roubar, o enganar,
por meio dessa forma de enxergar a vida. Se todo mundo mente e rouba, eu vou fazer o mesmo. Ou seja, as pessoas se igualam pelo que há de ruim. Isso vai gerar sofrimento. É uma atitude mental, é uma visão errônea da vida, e a partir disso você começa a justificar, a se comportar como uma pessoa que pensa dessa forma. Todo mundo trai. Todo homem é cafajeste, nenhum homem presta, então eu vou trair. Entende? Essa visão faz com que o homem traia, com que ele se sinta bem, ou que com mulheres justifiquem o motivo de trair seus maridos ou enganar pessoas. Outra visão errônea. Todas as pessoas ricas, elas só são ricas porque são corruptas. A pessoa que pensa dessa forma, dificilmente ela vai enriquecer. Ou se ela for enriquecer, ela não vai enriquecer por um caminho justo. Ela vai ser uma pessoa maldosa, mentirosa, que vai enriquecer fazendo maldade e procurando prejudicar outras pessoas. Mas qual é o fruto dessas ações que prejudicam outras pessoas? Uma atitude, uma visão errônea da vida e das pessoas. Outra visão que gera sofrimento. Todo mundo é mau. Não existe ninguém boa no mundo. Se não existe ninguém boa no mundo, você não consegue construir relacionamentos saudáveis com ninguém. Você não consegue construir relações benéficas com ninguém, porque você pensa que ninguém presta. Outra atitude que gerou muito sofrimento. Negro não presta. Negro não tem alma. Aí, por causa dessa forma de enxergar o mundo, justificou a escravidão. A pessoa que era negra, de cor, apanhava, era escrava, porque se tinha uma visão errônea do mundo que era adotada para justificar a maldade que era cometida contra esses seres humanos. Muitos homens que matam esposas, mulheres, ou que agridem mulheres. Mulheres são seres inferiores, elas têm que servir de objeto sexual. E por aí vai. Mas vou trazer para a sua realidade, para algo mais próximo. Qual é a visão errônea que você adota da vida? Quando você acha que todo mundo é ruim, quando você tem uma visão pessimista de si mesmo, acha que você não tem valor, acha que você é culpado por tudo que acontece na sua vida, que ninguém te ama, que ninguém nunca vai te amar, que você não sabe fazer nada do direito, que você é burro, que você é burra, que você é incompetente. Essas visões que você tem de você mesmo, a sua autoimagem pessoal, gera em você um ser humano fragilizado, adoecido. Inclusive, depressão, ela surge muito disso também. Se você olha para o mundo e você acha que ninguém presta, que o mundo está perdido, que não existem pessoas boas, como é que você vai se comportar? Você vai achar que o mundo é uma porcaria e, naturalmente, você vai se sentir deprimido vivendo num mundo que só existem pessoas ruins, que só tem coisas ruins. E isso é uma visão errônea da vida. Porque existem pessoas boas, existem pessoas que ajudam umas às outras, existem pessoas generosas, existem pessoas amigas, existem, é só você olhar verdadeiramente para a história e buscar expandir teu nível de consciência e de percepção de mundo. Você vai perceber que existem pessoas boas. Inclusive mudar a visão que você tem de você mesmo. É isso que a gente faz na terapia. Como é que a gente muda a vida de uma pessoa, os sentimentos de uma pessoa, mudando a visão que ela tem dela mesma. Se ela se sente culpada por tudo, ela vai entender que ela não é culpada por tudo. Se ela se sente uma pessoa burra, ignorante, e a gente começa a mostrar que ela sabe aprender, que ela tem inteligência, e todos nós temos inteligência, você começa a desenvolver-se uma pessoa mais sábia, com mais autoestima, com mais amor próprio, vai evitar uma série de sofrimentos na sua vida. Ok? Outra forma mental, atitude mental. Aí, a partir dessas atitudes mentais, a gente vai ter atitudes de fala e, naturalmente, atitudes corporais que vai gerar sofrimento e desarmonia. Outra atitude mental que gera sofrimento, a malevolência. É quando as pessoas, elas olharam para o mundo, olharam para o ser humano, achando que o ser humano não presta, elas começam a criar falas, a pensar e a produzir de forma intencional algo que gere maldade para a vida de outras pessoas. Então, se você olha para as pessoas, olha para o mundo, olhando como se ninguém prestasse, e você cria complô contra as pessoas de forma maléfica para prejudicar alguém, para prejudicar empresas, para prejudicar famílias, para prejudicar a vida de alguma pessoa, e existem essas pessoas que são maléficas, isso vai gerar sofrimento. Só que o que acontece? Esse sofrimento ele não é só gerado nas suas relações e para o outro. Todo sofrimento que você gera no outro, ele volta para você. Porque é o seguinte, tudo isso que eu estou explicando aqui sobre a mente, se você se comporta dessa forma, é uma
grande chance de você se auto-reavaliar e mudar. Mas se você é uma pessoa justa, honesta, verdadeira e não tem essa forma de enxergar o mundo, você vai saber identificar as pessoas que agem assim. Porque pessoas honestas, pessoas boas, pessoas que criam harmonia e felicidade, quando elas dialogam com você, você tem sua percepção de mundo expandida. Você não sai de um diálogo com uma pessoa que é humana, que é do bem, sentindo raiva, sentindo ódio, querendo prejudicar alguém. Pelo contrário, pessoas benéficas, pessoas honestas, pessoas do bem, elas promovem harmonia e felicidade. Elas não promovem inveja, não promovem raiva, não promovem discórdia. Muito pelo contrário. Então, se você identifica no diálogo de outras pessoas esse comportamento, você já sabe que se você ficar ouvindo aquilo, você vai ter sua mente corrompida e você vai acabar se comportando dessa forma. Então, isso é uma forma de você sair de situações e do convívio de pessoas que geram maldade. E quando essa maldade é gerada dentro da sua própria casa, dentro do seu próprio lar, você já sabe que precisa buscar outras referências que não os seus pais, que não seus familiares, que não as pessoas próximas. E eu falo isso porque existem essas questões dentro da casa de muitas pessoas, ok? Dentro das amizades de muitas pessoas. E aí perguntaram para um grande psicólogo chamado Abraham Maslow. Maslow, como é que a gente pode fazer para mudar uma pessoa? Maslow sabiamente respondeu: para mudar uma pessoa, você tem que mudar a consciência dessa pessoa de si mesma. Para eu te mudar, eu preciso mudar a forma como você se enxerga. Entenda isso. Isso é extremamente poderoso, essa afirmação, essa frase. Se você utiliza essa frase, esse conhecimento da mente humana, você pode gerar pessoas melhores, pessoas mais felizes, pessoas mais harmoniosas. Mas você também pode utilizar esse conhecimento para gerar sofrimento e para incutir ideias e visões errôneas nas pessoas. E como é que se faz isso? Muitos dos nossos pais, dos nossos familiares fazem isso com a gente quando somos criança e eles nem percebem. Por quê? Porque eles são vítimas da educação que eles tiveram dos próprios pais, da cultura na qual nós estamos inseridas. Então, quando você chega para uma criança e diz: você é burra, você é incompetente, você não faz nada direito, você só me dá problemas, você é um prejuízo na minha vida. Você está criando uma imagem de si, dessa criança, como se ela fosse uma pessoa burra, incompetente, como se ela não prestasse. Você está mudando a imagem dela de uma pessoa boa, de uma pessoa generosa, de uma pessoa amiga, de uma pessoa inteligente. E você cria traumas emocionais nessa criança, quando você se comporta dessa forma. Quando você age falando coisas que denigrem e que prejudicam as pessoas, as crianças, ou até mesmo adultos. E pessoas mais inteligentes que entendem da mente humana, elas incutem ideias no seu cérebro, na tua forma de pensar o mundo, que fazem com que você ache que o mundo não presta, que as pessoas não prestam. É a famosa fofoca, a famosa intriga. Pessoas chegam para você e denigrem a imagem de outras pessoas, naturalmente você vai ter mais problemas na sua vida, você vai começar a enxergar o outro como uma pessoa ruim, você vai mudar a sua relação com o outro, porque você foi influenciado por alguém. Mas você foi influenciado porque você não cresceu, porque você não se enxergou, porque você não se percebeu. Mas a partir desse momento você está se percebendo, você está se conhecendo, e isso que eu estou te falando é uma filosofia de vida profunda que vai fazer com que você evite gerar sofrimento na sua vida ou na vida dos outros. E como eu ia dizendo, se você adota visões errôneas, você vai começar a ter maldades. E se você comete maldades, em algum momento você vai ser barrado. Imagina, as pessoas que cometeram escravidão, Hitler que fez o Holocausto, por mais maldade, por mais que ele gerasse sofrimento no mundo, ele teve sucesso em algum momento, mas chegou um momento que ele foi barrado, porque pessoas de consciência, pessoas evoluídas, lembra que eu falei, existem pessoas boas no mundo. As pessoas boas deram um basta nessa atitude negativa e maléfica do Hitler e de pessoas que escravizavam outras pessoas. Então não importa, sempre vai existir alguém que vai dar um basta na sua maldade, na sua mentira, na sua malevolência. Caso você a tenha, caso você a cometa, sempre vai existir alguém que faça isso. Sempre. Lembre-se disso, sempre. Porque neste planeta existe de tudo. Assim como existem as cobras, existem os leões, os tigres, e existem as pombas, existem as pessoas honestas, as pessoas boas. Essa ideia que eu falei de animais é tipo uma metáfora para dizer, existem pessoas ruins, pessoas boas, pessoas desonestas, existe de tudo. Basta você reconhecer quem é quem.
Outra atitude mental que gera sofrimento, cobiça. Quando você inveja alguém ou as coisas de alguém, você pode sentir raiva, sentir inveja dessa pessoa, achar que ela não merece tudo aquilo, e aí você começa a falar mal da outra, a julgar a outra pessoa. Naturalmente isso vai gerar confusões na sua vida e na vida dessa outra pessoa. E aí você deixa de crescer, porque se você tivesse uma atitude de admirar a sabedoria do outro, a inteligência do outro, a bondade do outro, a riqueza do outro, a força de vontade do outro, naturalmente você seria uma pessoa parecida como ela ou ainda melhor. Usaria sua inteligência, seu esforço físico, seu comportamento para gerar ainda mais bondade no mundo e para gerar aquilo que ela gera. Essas três formas mentais de gerar sofrimento, as quais eu falei, são atitudes mentais. Dessas três atitudes mentais você gera um monte de outras. Raiva, inveja, depressão, angústia, maldade. Aí gera muitas outras. Não vai dar para eu falar disso aqui. Eu peço que você utilize esse entendimento, reflita sobre isso que está sendo falado, para que você busque, por meio desse entendimento, trazer mais sabedoria para a sua vida e poder identificar quais são as suas visões errôneas da vida. O que você está adotando de errado que está te gerando sofrimento e dor. Entenda, se você tem desarmonia no casamento, desarmonia de falta de paz interior, alguma coisa na sua filosofia de vida está meio capenga. Existem questões biológicas, mas na minha percepção de mundo, nos meus estudos, o que eu identifico é que a maioria dos sofrimentos eles são gerados pela forma como a pessoa encara o mundo, pelos esquemas mentais que a pessoa tem, pelos modelos que ela trouxe da infância, por tudo aquilo que ela vivenciou. Então, se você busca desenvolver e ampliar sua visão de mundo, naturalmente você vai ter novas perspectivas, novas percepções. E aí, quando você entende que tudo isso que eu falei serve para você se conhecer e conhecer o outro, quando você estiver diante de pessoas que cometem maldades e que vão gerar sofrimento por meio dessas maldades, você tem como dar um basta nelas, inclusive sair ou se livrar dessas situações que vão gerar sofrimento, a médio, curto ou longo prazo. A curto é, se eu fizer isso agora, eu vou ter prejuízo agora. A médio é, se eu faço isso agora, se eu planto essas sementes de engano, de maldade, naturalmente eu vou colher isso em algum momento. Então, quais são as sementes que você está plantando no mundo? De maldade, de alegria, de entusiasmo, de visões errôneas ou não? Lembre-se, essa atitude mental é que vai gerar outras atitudes, como a fala, como comportamentos que geram ainda mais sofrimento. Tudo começa na sua forma de enxergar o mundo, no seu modelo mental, nos esquemas que você tem. Eu falei tanto de sofrimentos que você gera na vida de outras pessoas, mas em si próprio, porque a forma como você se enxerga vai gerar sofrimento em você, como eu já disse. Tá ficando claro, gente? Vocês estão compreendendo? A outra atitude mental, outra atitude que gera sofrimento. Essa já é um pouco mais densa. Quando você chega nesse patamar, lá você estava no mundo mental. Aquilo dali era tudo no seu pensamento, mas a partir do pensamento, se você falar, vai produzir ainda mais sofrimento. Então, se você vai para o mundo da fala, a fala já é o pensamento materializado. Perceba, muitas pessoas que vivem com a tagarelice mental, que não param a sua mente, que ficam perdendo muito tempo com conversas, a famosa jogar a conversa fora. Se você está jogando muita conversa fora, você está perdendo tempo de adquirir sabedoria de vida, você está perdendo tempo de ser uma pessoa melhor, você está perdendo tempo para ser um profissional ainda melhor, você está perdendo tempo de construir relacionamentos mais saudáveis com seus filhos. A tagarelice mental, a tagarelice de fala, é quando você só fala coisas que não agregam a você e não agregam a vida do outro. Inclusive, esse comportamento de ficar tagarelando, tanto ruminações, ficar pensando o que eu poderia falar, o que eu poderia ter dito, ou pensando em situações que já passaram, quando se comporta dessa forma, você está perdendo tempo e energia de vida. Porque quando você, em vez de construir relacionamentos melhores, você fica jogando ou tagarelando com pessoas,
sem adquirir o conhecimento, o que você está fazendo? Você está perdendo o seu tempo de vida. Porque você vai sair desse planeta em algum momento. E quando você sair desse planeta, o que você deixou para o mundo? Você deixou sementes de amor ou sementes de sofrimento? Sementes de felicidade ou sementes de sofrimento? E aí é o seguinte, não existe muro para ficar em cima. Ou você está gerando harmonia, felicidade, contentamento, entendimento, ou você está gerando sofrimento, desarmonia, desavenças. Quando você não cresce, você não prejudica só a você mesmo. Entenda isso. Se eu não cresço, tudo isso que eu estou falando aqui não chegaria até vocês. Imagina, eu tenho uma responsabilidade social quando eu adquiro conhecimento. Tenho uma responsabilidade social em gerar filhos melhores, em ter relacionamentos melhores, em passar para a sociedade para manter o Dharma, a sabedoria, fluindo no mundo. Lembra da aula de sabedoria que eu falei? Isso também serve para você. Se você não está crescendo, você está deixando de gerar e de construir um filho melhor, uma filha melhor, você está deixando de gerar empregos melhores, naturalmente você está perdendo. Quando você não cresce, a pessoa que mais perde é você. Mas não é só você que perde. Sua família perde, seus amigos perdem, seu país perde, a empresa pela qual você trabalha perde, seus clientes perdem. O país, o planeta perde. Imagina se os grandes homens que passaram na humanidade, as grandes mentes que passaram na humanidade, elas não contribuíssem com a gente com o conhecimento delas. Imagina se Freud não falasse do inconsciente, se Jung não falasse dos arquétipos, se Steve Jobs não tivesse construído o computador ou o celular, você não teria acesso a esse conhecimento. Se Henry Ford não tivesse construído o carro, caramba, se todos esses grandes pensadores eles não tivessem feito a sua parte, quanto a gente teria perdido? A arte que a gente não teria, os filmes que a gente não veria, as empresas que não seriam construídas, a moda que não teria crescido, a cultura que não melhoraria, a energia que nós não tínhamos. Quando você não cresce, quando você não contribui com o mundo, você, em vez de gerar dor só para você, você gera para todo o seu entorno. Então é uma responsabilidade social fazer com que a gente cresça. Agora é óbvio, nem todo mundo quer crescer, tá tudo bem. É responsabilidade da pessoa, a pessoa que fique. Mas é minha responsabilidade falar isso para você. Porque se você vive numa visão de mundo romântica da vida, achando que você não faz diferença no mundo, é engano seu. Quando você é uma pessoa melhor, mais bondosa, e você não adota visões errôneas da vida, e você não é uma pessoa maléfica, é uma pessoa maldosa a menos no mundo. É uma pessoa egoísta a menos no mundo. É uma pessoa produzindo falas que vai gerar sofrimento a menos no mundo. Só que não é só a menos, porque quando você é uma pessoa melhor, você inspira as pessoas que se conectam com você de alguma maneira. As pessoas que entram em contato com você, elas vão seguir seu exemplo, seja para o bem ou para o mal, de alguma forma. Então, como é que os seus filhos estão seguindo o seu exemplo? Como é que está a tua relação? Mudando. Vamos aprofundar. Saiu da tagarelice, vem a questão da mentira. Pessoas que mentem, elas perdem a credibilidade dos amigos, elas perdem a credibilidade da família, elas perdem a oportunidade de crescer no seu casamento ou na sua empresa. Quando você mente, você também está gerando sofrimento na vida de outras pessoas. Porque por meio da mentira você denigre a imagem de alguém. Por meio da mentira você pode criar ainda mais confusões. São mentiras que são espalhadas pelo mundo, que geram visões errôneas da vida e que geram pessoas malvadas. Quando você acredita nessa ideia de que o mundo não presta, que as pessoas não prestam, que só existe gente ruim, é porque você só está comprando palavras de outras pessoas que só te mostram o lado negativo da vida. Quando você assiste jornal e eles só vendem a desgraça, o marido que matou não sei quem, a criança que foi violentada, eu sei que existe tudo isso, tá, gente? Essas coisas não é brincadeira, elas existem. Só que elas existem e elas tendem a crescer ainda mais porque nós não contribuímos com a nossa verdade, com o nosso amor, com a nossa bondade, com a nossa generosidade, com a nossa verdade, para dizer o seguinte: mentira comigo não cola, mentir perto de mim não aceito. E aí quando você dá um basta na mentira, na maldade alheia, você está sendo uma pessoa que está espalhando
harmonia pelo mundo. Imagina se não existissem pessoas que dessem um basta na mentira. Nós ainda teríamos até hoje o que fizeram com Jesus. Pessoas que eram crucificadas, independente do seu nível de bondade, seriam crucificadas vivas. Caramba, isso é muito forte. Mas isso não é só de Jesus. Eu não estou falando de Jesus, estou falando de seres humanos. Não foi só Jesus que foi crucificado, isso era uma prática da época. Muitas pessoas foram crucificadas assim. Se não tivessem pessoas que fossem contra a escravidão, ainda hoje os negros estariam sendo chicoteados só por serem negros, independente do amor que exista no coração delas, do caráter que elas tenham. Então é preciso que existam seres humanos fortes, maduros, sábios, que digam basta de mentira, basta de sofrimento, basta de maldade. Eu vou contribuir para um mundo melhor com o meu exemplo, com a minha fala, com os meus comportamentos. É essa a nossa responsabilidade. Não brinque. E quando eu faço um curso Construindo uma Vida Harmoniosa, é construindo mesmo. Se constrói com a sua forma de enxergar o mundo, para que você seja um adulto maduro, sábio. Ok? Levantar falso testemunho, inventar histórias sobre os outros, acobertar a mentira e a maldade de alguém, isso tudo vai gerar consequências na sua vida e na vida do outro. Isso vai voltar para você. Isso eu estou falando no aspecto puramente psicológico e humano. Imagina no aspecto espiritual. Eu não estou levando para o espiritual. Eu estou considerando que você não tem espiritualidade. Eu estou trazendo simplesmente para o aspecto vida humana. Imagina no aspecto espiritual o problema disso que eu estou falando. O quanto isso pode gerar sofrimento se você também não leva para o lado espiritual. Ok? Eu não estou levando para esse aspecto. Eu só fico no lado humano. Mas se você está adquirindo um pouquinho de sabedoria, se você já tem um lado espiritual aí ativo e acredita nele, você sabe que isso é extremamente espiritual. E aí eu não vou entrar nesse mérito porque não é essa a minha função aqui. Outro aspecto que gera desarmonia e sofrimento. A fala divisora. O que é a fala divisora? E quais são os problemas e as desarmonias que uma fala divisora cria? Você faz com que famílias se separem, com que marido brigue com mulheres. No aspecto político do nosso país, a fala divisora faz com que famílias briguem, se separem, discutam, vivam em desavenças, porque um partido cria uma fala que é divisora. Eles são maus, eu sou bom. E é uma fala divisora que não promove harmonia, que não promove diálogo, que não promove crescimento, mas pelo contrário, promove ódio de um lado e de outro. E aí gera seres humanos que entram nesse conflito, nessa desarmonia e cria muito mais dor. E aí você lembra que eu comecei falando que quanto mais o teu cargo, quanto mais poder você tem, se você comete essas ações, mais maldade e sofrimento você gera? Se eu faço uma fala divisora, eu estou falando aqui, nesse momento, aqui no Instagram, com 22 pessoas. Mas aos que vão assistir, vai chegar em mais de 200, 300 pessoas. A partir do momento que isso vai continuar sendo repercutido, vai chegar a 1.000, 2.000, 3.000, 500.000. Olha a responsabilidade daquilo que eu falo. Agora imagina o seguinte, o que uma pessoa que está num nível de poder que fala para um artista, por exemplo, que está na televisão, fala para milhares de pessoas. Qual é a responsabilidade desse artista? Ele está falando para milhares de pessoas, está dentro da casa das pessoas, na televisão, falando para criança, marido, esposa. O que ele fala, ele está incutindo, ele está gerando na mente dessas pessoas ou pessoas melhores ou pessoas piores. Então, olha a responsabilidade social. E se ele faz uma fala divisora, ele vai criar confusão e vai espalhar sofrimento e desarmonia em larga escala. Então, quanto mais poder a pessoa tem, mais responsabilidade social ela tem que ter, mais peso, mais sofrimento ou mais harmonia e alegria depende da forma como ela utiliza esse instrumento poderoso que é a fala, que é o pensamento, que são as visões que você adota da vida, a sua filosofia de vida. E aí a sua fala vai gerar dor ou alegria. Nós vimos a questão política no nosso país, quanto sofrimento isso gerou, quanta desavença gerou, ao ponto de, por meio de discursos divisores, o Bolsonaro levou uma facada. Isso tudo faz parte, não estou defendendo nenhum lado nem outro, não é esse o aspecto, eu estou te mostrando a questão da fala divisora, o que ela gera. Ela gera dor,
gera desavença, gera sofrimento. Então nós temos que cuidar da forma como nós falamos para que a gente não gere tanta confusão. Da fala, primeiro você começa com a tagarelice, você não cresce, você não se desenvolve, aí você adota visões errôneas do mundo, você deixa de progredir. Vem para a mentira, mentiu, da mentira passa-se para uma fala divisora, onde você cria problemas. Da fala divisora passa-se para uma fala ofensiva. Essa todos nós cometemos em algum momento, que é aquilo que eu falei, quando você fala, você é burro, você é estúpido. A fala ofensiva é quando você denigre a imagem do outro, quando você fala de forma áspera, violenta, seu idiota, seu imbecil, você não presta, seu ignorante, sai de perto de mim. E aí eu sempre falo o seguinte, a fala agressiva, a fala ofensiva, ela suscita ira, ela suscita raiva, ela traz a raiva do outro. O outro vai revidar com mais raiva. E aí você já estabeleceu uma confusão enorme. Criou problemas de todas as origens. Gente, compartilhe esse conteúdo com seus amigos, com seus familiares. Isso promove paz, isso promove alegria. Aperta o coração, escreve, fala qualquer coisa aí, porque quanto mais vocês movimentam o Instagram, mais isso chega a mais pessoas. E isso é um conhecimento que vai beneficiar demais a vida de muitas pessoas. Independente do curso, se a pessoa vai fazer curso ou não. O conhecimento por si só, eu estou entregando conhecimento de verdade. Eu não estou aqui dando aulinha ou só querendo convencer, eu estou dando aula real. É isso que eu ensino no curso. Então isso vai ajudar muitas pessoas, independente delas fazerem o curso ou não. Eu vou continuar no Instagram, se ela gostar e ela me seguir, ela vai ter acesso a outros conteúdos que eu vou falar. Ela vai ter acesso a pessoas que eu vou indicar, que vão promover ainda mais saúde, mais harmonia, mais felicidade e assim sucessivamente. Desse discurso ofensivo, gera problemas conjugais, problemas com os filhos, filhos que crescem com problemas emocionais, com dificuldades. Lembra disso. O discurso ofensivo, ele surge de uma visão errônea. A partir dessa visão errônea, gera-se maldade, cobiça. Dessa cobiça você perde tempo com tagarelices. Daí a pessoa passa a mentir. Da mentira, ela avança para um discurso divisor. De um discurso divisor, ela avança para uma fala ofensiva. De uma fala ofensiva, ela passa para atitudes reais. Eu sempre digo o seguinte, nenhuma violência física, ela surge na briga, na porrada ou no assassinato de alguém simplesmente do nada. Eu estou em harmonia, eu estava meditando, eu levantei e dei um tiro em alguém. Não existe isso. Só chega na agressão física, em matar alguém, porque você teve uma visão errônea da vida e porque você adotou uma fala divisora e um discurso ofensivo que suscitou ira em outra pessoa e aí gerou sofrimento. Muitas pessoas morrem no trânsito porque tem uma fala ofensiva. Seu filho da puta! Por que você não faz nada direito? Você não pensa, não, você não enxerga e começa a xingar a pessoa. O outro revida de igual forma. Se alguém tiver com a arma, acabou, vai dar um acidente ali, alguém vai morrer. Casais que brigam, que chegam na agressão física, muitas das vezes passa por isso também. Você é burro, você não sei o quê. Cala a boca, seu imbecil, seu imbecil. E aí começa, aí a agressão da palavra ofensiva, da palavra maldosa, da palavra que gera ira, suscita a ira do outro, ira daqui, ira dali, discussão daqui, discussão dali, cai na agressão física, acabando em que alguém morre assassinado, por algum motivo. Então, entenda essa questão, tudo é um avanço. Ninguém se chega a matar alguém do nada. A pessoa só mata alguém, só escraviza alguém porque começou na atitude mental. Da atitude mental ela teve uma vida de tagarelice em que ela não procurou crescer, não procurou se desenvolver. Esse lembra que eu comecei falando nessa live das atitudes de enfrentar a vida? Se você tem uma atitude evitativa de não querer enxergar e entender nada do que eu estou falando, você não vai melhorar a sua vida, você vai continuar sofrendo. Porque você vai acabar cometendo esses erros. Se você tem uma atitude conformista, caramba, Francisco, eu não sei fazer isso, nunca vou aprender a fazer isso, é impossível ter uma atitude de crescimento. Você vai continuar sofrendo, porque você está se conformando com algo que é totalmente possível mudar. Eu contei um pouco da minha história, quem participou dos 21 dias de autoconhecimento, e eu falei que eu consegui mudar muitas coisas, mas não só eu.
Qualquer pessoa que busca conhecimento, que busca uma terapia, que busca fazer cursos, que busca se desenvolver, ela cresce, ela aprende, ela se desenvolve. A partir desse entendimento, você reconhece que se você tem essa atitude conformista, você não cresce. Se você contra-ataca, ou seja, só briga, discute, super compensa sem enxergar a realidade como ela é, você também não vai criar melhorias. Qual é a atitude saudável? Um adulto saudável que aceita a realidade como ela é, não se conforma com ela e tem uma atitude responsável, que vai lá, faz o que está ao seu alcance para melhorar aquela situação, aquela circunstância. E aí você cresce sendo sábio, melhorando suas relações, fazendo amigos. Outro exemplo, a partir de toda essa visão errônea de discursos divisores, aí a pessoa rouba, a pessoa mata. E aí eu vou encerrar por aqui. Eu não vou mais falar sobre essa questão, porque, enfim, acredito que eu já falei muito. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? A gente falta 10 minutos para encerrar essa live. Então acredito que eu já falei muita coisa que já deu para você entender o que é um adulto maduro, um adulto sábio, uma filosofia de vida. É isso que eu trabalho, filosofia de vida, perspectiva. Eu acredito que eu deixei claro para você, aí eu peço que você comente aí no chat se de fato ficou claro. Você reconhece o que você faz que pode gerar sofrimento? Quais são as atitudes que geram sofrimento? Se você não busca se desenvolver, se você não busca autoconhecimento, naturalmente você não vai crescer, você não vai ter um crescimento, não vai ter melhorias, vai continuar sofrendo. Se a pessoa não busca se desenvolver, não busca melhorar, ela vai continuar sofrendo. Não tem jeito. Não tem jeito. Você conhece alguém que melhorou, que cresceu, que se desenvolveu sem buscar autoconhecimento, sem enxergar a realidade como ela é, sem se responsabilizar pela vida, pelas suas ações e ter melhorias de vida? Eu, pelo menos, não conheço. Só muda quem busca se desenvolver, quem assume a autorresponsabilidade, quem se torna uma pessoa mais madura. E aí eu falei para vocês que é a sabedoria que gera um mundo melhor, que gera relações melhores. Sem sabedoria, a gente cai em visões errôneas da vida. A gente cai na mentira, a gente cai na tagarelice, a gente cai na entropia psíquica. O que é entropia psíquica? Ficar pensando pensamentos negativos. Nosso pensamento ele tende ao negativo, nosso cérebro busca o negativo, era uma questão de sobrevivência. Eu explico tudo isso no curso Construindo uma Vida Harmoniosa. E aí, para que você mude isso, você tem que ter uma atitude responsável de modificar sua forma de enxergar o mundo, de fazer algumas práticas e mudar sua filosofia de vida para que verdadeiramente você possa crescer e mudar. Tem que dar o primeiro passo. Muito bom esse assunto. Isso, Rico. Seja bem-vindo. Fabrício, sejam todos bem-vindos. Pessoal que está entrando aí, seja bem-vindo. Gente, essa live eu vou deixar ela salva aqui no Instagram. Possivelmente vou colocar no YouTube. E é o seguinte, ela é a segunda aula do meu curso Construindo uma Vida Harmoniosa. Eu falei para vocês que eu iria abrir as inscrições para o curso. O curso está sendo aberto hoje. Você pode entrar no link da bio, na bio do Instagram, vai estar lá acesso, o link para você comprar o curso Construindo uma Vida Harmoniosa, que fala sobre tudo isso que eu falei aqui e muito mais coisas. Tem práticas da psicologia positiva, tem esse entendimento da vida, aí tem agora os aspectos, eu ensino o que você faz para construir harmonia, para melhorar suas relações, para ter mais amigos, para progredir espiritualmente, emocionalmente, intelectualmente. Eu trago mais ensinamentos de várias ordens para que verdadeiramente você possa crescer, se tornar um adulto maduro, cada vez mais sábio e um ser humano ainda melhor. Para quem está nos grupos de WhatsApp, eu também vou compartilhar o link com vocês das lives e do curso, com mais informações do curso, para quem está nos grupos. Para quem não está nos grupos, é só ir no link da bio do Instagram, e ao clicar lá você vai ser direcionado para a página de vendas, onde você vai poder comprar esse curso. Francisco, você está vendendo o curso? Lógico, isso é minha profissão. Eu trabalhei, eu estudei, eu investi dinheiro
para adquirir esses conhecimentos, eu investi tempo, é natural com que eu consiga vender alguma coisa por meio do meu trabalho. Afinal de contas, isso também faz parte da vida. Pessoas que não vendem, que não produzem, elas também não têm o seu ganha-pão. Isso tudo faz parte da vida, é assim que a vida é. E aí tem o seguinte, meu curso, ele está com 50% de desconto para esse momento que a gente está vivendo e porque é um lançamento dele também. Eu resolvi lançá-lo com 50% de desconto e ainda estou dando um bônus para vocês, que é o curso Forças de Caráter, que são aulas da psicologia positiva, que eu vendo esse curso separadamente, eu estou incluindo gratuitamente nesse curso, para quem adquirir o curso Construindo uma Vida Harmoniosa, e para as pessoas que não puderem comprar, que não tiverem condições de comprar o curso, continuo nos grupos de WhatsApp, eu vou continuar produzindo conteúdos gratuitos, vou continuar contribuindo com a sua vida, porque verdadeiramente eu vou e estou construindo um mundo melhor, com seres humanos melhores, principalmente porque eu estou me tornando uma pessoa melhor. Essa é a responsabilidade minha. Eu mudo, eu tenho que ser uma pessoa cada dia melhor, e aí se você reverbera com essa forma de enxergar o mundo, você tem alguma conexão com a bondade, com as virtudes, com a sabedoria, naturalmente eu serei uma inspiração para a sua vida, assim como muitas outras pessoas foram e são inspiração para a minha vida, com relação a ser uma pessoa melhor. E aí uma vez eu falei, as pessoas que gostam das virtudes, da sabedoria, da bondade, é para essas pessoas que eu estou construindo esse curso, para te fortalecer, para que você seja uma pessoa ainda melhor, para que você traga à tona a sua luz, a tua bondade, para que você possa contribuir com um mundo melhor, para que você tenha uma filosofia de vida mais madura. As pessoas que não estão interessadas nisso, elas não vêm para essas lives, elas não estudam esse conhecimento. E aí tem um detalhe, por que a gente precisa falar de bondade, precisa falar das virtudes? Porque nós temos uma mente volátil. A forma como a gente enxerga o mundo, o seu pensamento, o que você pensa hoje, ele muda amanhã. Então você precisa se inspirar em pessoas, ouvir mais de uma vez diversas questões para que te promovam ser um ser humano melhor. Porque se hoje você está alegre, está com emoção alegre, amanhã você está com emoção mais triste, mais deprimida, mais para baixo. E ao se conectar com outras pessoas, ao ouvir essas questões, ao refletir sobre essas questões, você se inspira, você traz energia para a sua vida e você consegue gerar mudanças. E aí eu falo o seguinte, o nosso motor interno ele se desenvolve quando a gente muda a nossa filosofia de vida, quando a gente cria um propósito e uma missão para a nossa vida e principalmente quando a gente se inspira em pessoas que nos fazem ir para mais. Mais alegria, mais amor, mais sabedoria, mais entendimento, mais entusiasmo, mais crescimento, mais conhecimento, mais prosperidade, mais tudo. Então eu pretendo ser na sua vida uma força que te impulsiona para mais, para que você seja mais sábio, para que você seja mais feliz, para que você seja mais harmonioso, para que você seja mais alegre, para que você seja mais gentil, mais bondoso, para que você tenha relações ainda melhores. E verdadeiramente você também possa ser uma força na vida dos teus filhos, da tua família, dos teus amigos, no teu lar, na tua igreja, no teu trabalho. É isso. Esse é o trabalho. Ok? Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta com relação aos conteúdos, a esse ensinamento que foi transmitido hoje? Aproveita, falta 1 minuto. Eu acredito que não vai dar tempo, a live vai cair. Gente, gratidão pela vida de vocês. Eu agradeço demais a quem está me acompanhando, a presença de cada um de vocês aqui. Eu vou disponibilizar o link nos grupos de WhatsApp e também está na bio. Quem não sabe o que é bio, você vai clicar como se fosse assistir as minhas fotos, como se você fosse ver minhas fotos. Entra no meu perfil, vai ver minhas fotos. Lá em cima, abaixo da minha foto, onde eu estou gravando esse vídeo, tem alguma coisa escrita, saiba mais do curso aqui, aí tem um linkzinho azul, ao clicar lá você é direcionado para a página de vendas. Ok? Parabéns, gratidão e que a sabedoria flua
floresça na sua vida cada vez mais, para que você construa um mundo melhor, relacionamentos melhores, mais amizades, que você tenha mais contentamento na vida. E é onde a sabedoria já fluiu na sua vida, que ela permaneça acesa, que ela permaneça fluindo e que ela ganhe ainda mais potência, mais força para contribuir com a sua vida e com a vida de outras pessoas. Gratidão, beijos!